Em um instante, o cara estava completamente coberto de energia, fazendo-se um ponto leve de tempestade, emitindo um raio à constelação do cara sorrindo. Diz que esta é uma habilidade de retorno, dizendo que a palavra é clara, para o qual o rápido Doc é parado abaixo dele. Diz a palavra. Vamos lá. O cara recuou de seu lugar com grande força, esmagando a pedra do chão abaixo dele, voando para frente, junto com sua constelação acima de sua cabeça. Doc bebe em um elixir que reabastece as reservas do monarca. Ele joga bruscamente, imediatamente correndo para frente. Garrafa cai no chão. E o cara corre por toda a multidão, gritando para eles saírem do caminho. Relâmpago Doc brilhou através de toda a multidão, deixando uma trilha sinuosa de relâmpagos atrás dele, fazendo com que as pessoas perguntassem o que estava acontecendo, e gritou de medo, abaixando a cabeça. O cara fala que não sabe por que eles estão brigando, parando no lugar e dizendo à multidão que é hora de parar. Tudo isso voltando à sua aparência usual. A multidão começa a gritar com Doc que ele é um rei feio. E todos pensaram e disseram que ele estava morto. Doc parado em frente a eles com uma espada. Diz que desde que o conhecem, eles deveriam ter percebido a situação. O aviso que aparece diz que muitas encarnações o respeitam. O herói fica diretamente na frente de uma enorme multidão de outras pessoas. De repente, uma das pessoas recorre ao Doc com "Obrigado pelo 8º script", dizendo que os rumores sobre sua ressurreição não eram mentiras. Mais uma vez, os avisos dizem que a lenda crescente da ressurreição recebeu muita publicidade. E a realização Messias. O mediador foi adicionado à sua 5ª lenda. O homem colocando a mão no coração. Diz o cara que eles estavam caminhando com aquele que os salvou. E então, de repente, ele foi atacado. Olhando para o homem, que Diáquio pensa em sua cabeça que essas parecem ser pessoas do céu. E talvez você, Junho, Yuki e os outros estão entre eles. Olhando para o lado do herói, tenta analisar e percebe que seus oponentes são outras pessoas. Amigo velho tosse, sorrindo. Avó, com as mãos atrás das costas. Vai para Diaquial dizendo a ele que eles se encontraram novamente. Perguntando como ele saiu daquela formação. Olhando para sua avó, Diaquia diz a si mesmo que ele sabia que as pessoas do paraíso lutou com os andarilhos. O homem caminha para frente, sorrindo serenamente com os olhos fechados. De pé com as pessoas do paraíso. Oposto aos andarilhos. O cara pergunta por que eles estão lutando. Ao qual a velha responde que aparentemente por causa dele, para que Deus me livre. Ele não passa para o próximo cenário. O cara novamente pergunta se isso é uma ordem de sua mãe. A velha começou a buzinar de novo, quando de repente seu corpo começou a crescer em músculos. E ela se transformou em uma guerreira muito musculosa, olhando para ela e cercando-se de magia colorida.
Jack diz para comer se desculpando. Mas desta vez, ele não vai decepcioná-la. A notificação que aparece diz que, graças ao apoio da constelação, a primeira espada de Coriol, todas as estatísticas do cara receberão um plus 10 para suas estatísticas por 30 minutos. Vovó decola de seu assento, voando em direção ao cara, balançando o punho com todas as suas forças. Ela diz a todos os espíritos para virem, pedindo-lhes ajuda contra seu pano de fundo. Já existe um jovem pronto para defesa e ataque. A notificação diz que todas as suas estatísticas excederam temporariamente os limites. Disponível para uma pessoa de Akia, espera com confiança. A avó bate com todas as suas forças. O lugar onde o cara estava. Não no momento, mas ele já tinha aparecido atrás dela, balançando o punho em resposta. Vovó só teve tempo de olhar para trás. Quando ela notou o punho do Doc voando para ela, ele bateu na vovó com todas as suas forças, fazendo com que seu corpo se arqueasse e voasse para frente. À vista da multidão, o cara voa e a avó cai no chão, sendo pressionado com força, com o peso da força. As pessoas olham para a situação em choque. De repente, uma das meninas cerra os dentes e chama o nome de Kim Dias, ordenando que ele pare com isso. O cara, aos poucos, se levanta, afastando-se do sangrento corpo muscular de sua avó. Ele se vira para a garota, olhando para ela seriamente, segurando o punho carregado de energia. De repente, o olhar do cara mudou de surpresa, abrindo os olhos mais entre a multidão. Ele viu um zumbi gritando e andando pelas pessoas. Direto para ele, todos os zumbis. Monstros e pessoas começam a correr em direção ao Akia, com o objetivo de matá-lo. Uma garota aparece no fundo do cara. Suyan assistindo Doc lutar contra monstros e humanos. Diz que parece que alguém pegou a história do terceiro lugar. Naquele momento, o cara estava dizendo em sua cabeça que a terceira história no ranking Dark Castle era Davi, o Rei dos Mortos. E esta é uma história sobre transformar mortos em mortos-vivos. Por uma questão de batalha, o cara luta contra os monstros que o atacam, deixando manchas vermelhas de sangue neles. A garota rapidamente passa algo na mão do cara. Na frente dele, ela começa a gritar para ele correr. E ela vai romper aqui. No momento, quando o cara estava prestes a dar um soco nos monstros, Suyan começa a criar magia com a mão. Ela cria dezenas de clones de si mesma, aparecendo no Ardi cada vez mais rápido. Kindia, que a correu na outra direção do campo de batalha, e a garota e seus clones. Começou um ataque a monstros e pessoas passando correndo pela multidão. Doc mata mulheres aguardando com seus cortes, ouvindo apenas seus gritos de morte. De repente, o olhar do cara virou para frente. A mão da mulher usou magia para tentar reviver a garota derrotada.
transformando-a em um zumbi. Doxis correram. Servo de sua mãe, fazendo magia negra semelhante. E enquanto ele caminha em direção a ela, ele pensa consigo mesmo que isso significa que ela é a dona da história. A mulher voltou sua atenção para o cara. Em frente a ele, ela pergunta como foram as coisas para ele. E não foi selado com um sino de 8 contas. Para o qual o cara parado em frente a ela diz que não foi fácil e pede para deixá-la ir, dizendo que ele não quer machucá-los. Pegando seu cajado e ficando em uma posição hostil. Ela queria dizer ao cara bem na cara que ela estava com medo de que isso fosse impossível. De repente, o rosto da mulher aparece, surpresa com o que ela viu na frente dela. O olhar de Diáquia ecoa o da constelação de Gorieu. Parado atrás dele, John fica bem na frente da mulher. E, atrás dele, seu espírito protege sua constelação de Gorieu. Olhando para a mulher assustadoramente. A constelação correu olhando para o lado oposto. A constelação fala da aura da constelação, fazendo com que a chuva também caia em confusão. O aviso diz que o melhor mago da constelação. Josiane está muito confusa. O mago começa a gritar, boca aberta, perguntando a Coriú o que ele está fazendo aqui. Para o qual a constelação Doc. Lânguido diz ao outro para se perder. Josiane acrescenta que ele nem mesmo é seu patrocinador. Ao qual Coriú, ficando com raiva, tirou sua espada e mostrando seu sorriso. Diz que não vai repetir 2 vezes. A constelação de Ron imediatamente dissolvida, deixando-a sozinha em frente a seus rivais mais fortes. A mulher fica chocada com a magia elétrica colorida, fazendo-a tossir e gritar. Olhando para isso, a Akia pensa que agora que seu mantra foi afetado, ela é pega em uma tempestade de probabilidade. A mulher cai de joelhos de dor. E o cara começa a correr para frente, continuando seu caminho ainda mais. Olhando em volta, como se tentasse agarrá-lo com a mão de longe. Ela grita que ele não pode fazer isso. Mas o cara não está ouvindo. Continua seu caminho a seguir. Ele escapa da multidão, lutando entre si. De repente, o herói percebe algo na frente dele. E ele imediatamente parou. Ele olha as silhuetas de algumas pessoas contra o pano de fundo da batalha em curso. Acontece que são as meninas, em Hai-Hai lutando com alguém forte, de quem emana uma forte energia. Olhando para ele vê toda a sua equipe atacando sua mãe, que está vomitando uma aura forte e magia ao seu redor. Paisagem calma com campo e pequenas montanhas. De repente, no meio do campo desta paisagem, algo explodiu enfurecido. E Jai-Hai balançam suas espadas na mãe do Dot. De repente, então, John interrompeu abruptamente suas ações, causando uma pequena explosão. Ela estava segurando a mão de Jai-Hai com uma mão e com o outro o sino uma espada.
quando de repente ela abruptamente jogou os dois para os lados, correndo até Jaquia, que está olhando seriamente para o que está acontecendo. Sui Yan diz a ele que sua mãe é um monstro, olhando para o poder dela, emoranhando-a completamente. A menina pergunta como ela faz isso, e ela tem probabilidade suficiente. O cara, naquele momento, estava pensando que Yamamoto, nenhum Orochi também desceu para a Terra Pacífica. E sua sombra desceu. A mãe do cara olha para baixo, reunindo força e energia, criando uma atmosfera muito escura e tensa ao seu redor. Sua enorme constelação. O urso aparece majestosamente atrás dela. Tenso. O cara diz sobre o sino de 8 contas e que sua mãe substitui a falta de probabilidade. Com uma relíquia poderosa, ele olha para a relíquia na mão dela. A constelação, mãe, começa a dizer que seus descendentes são pobres. E ele não quer lutar. De repente, a enorme constelação da mãe balança sua pata. As meninas correndo para ela de outras guerras. Ele desliza a pata pelo chão, batendo e Hai fora de seus pés. Hai virando-se para o monstro e olhando para ele, grita que já que ele não quer lutar, deixe-o parar. A garota corre com você, cantou na outra direção. Eles correm para Diáquia, perto do campo de batalha, com Suie chamando seu nome. Todos os guerreiros constantemente começam a correr em direção ao guerreiro. Hai exige que Akia fale com sua mãe. Gao Yan pergunta se essa é realmente a mãe do cara. E o filho de Rian diz que é perigoso. E se as coisas continuarem assim, vai ser ruim, de repente. Yu Jin-hyuk, correndo para fora de seu assento, correu em direção à constelação furiosa. Sejo. Ele ficou bem na frente da pata oscilante do urso, preparando-se para golpeá-lo com um golpe completo. Arrotando de seu lugar, ele ataca claramente o alvo. O urso começa a rugir de dor. No momento, quando sua mão começou a se dissolver no ar, o personagem principal pousa ao lado de Doc, dizendo que a maçã não cai longe da árvore. O cara pede para o John não matar ela, já que eles ainda precisam dela. Ao qual o homem diz que esta mulher não pretende cooperar com eles. Olhando tensamente para frente, o cara pensa consigo mesmo que logo, probabilidade e resistência atingirão o limite. E para derrotá-lo, John Hayek com transcendência e os outros caras. Ela pelo menos precisa fortalecer pelo menos parte de seu corpo real. A notificação que aparece diz que o demônio da constelação, como o juiz de incêndio, está engolindo sua saliva. E o prisioneiro da constelação do Golden Hoop está aguardando a decisão do Doc contra o pano de fundo das notificações. A mãe e sua constelação estão tentando se recuperar da perda de um braço. O aviso diz sobre a constelação. O dragão negro do abismo está observando as atrocidades do cara. Então John tenta recuperar o fôlego
enquanto olha para baixo. Kim Dias decide ir em frente para sua mãe, atraindo a atenção de seus companheiros de equipe. Ele está diretamente na frente da constelação. O cara olhando diretamente nos olhos dela. Ordena que ela pare agora. O aviso afirma que a quarta parede está tremendo levemente. A mãe, olhando para baixo e liberando seu enorme poder, pergunta por que ele a está impedindo. Doc cerra os dentes. Ele diz à sua mãe, parado na frente dela, em sua consternação, que ele vai ouvi-la apenas uma vez. Contra o pano de fundo de pessoas em guerra. Jackie fala com sua mãe, pedindo a ela para dizer a ela para ele. Ela pede que ela conte sua história corretamente, imaginando a linha dividindo-os entre a mãe e o filho, sentados, um em frente ao outro. Doc levantou as mãos e começou a gritar, implorando para ela parar de manter tudo dentro e falar perguntando por que ela estava tentando impedi-lo. Então Junho está completamente exausto. Ela tem um olhar em branco na frente dela. Flashes de luz aparecem porque ela teve que ir tão longe. Sue e Sam congelaram, observando o que estava acontecendo com preocupação. Faíscas poderosas, uma nuvem de fumaça. E explosões aparecem ao redor do enorme urso preto. No centro, o cara cerrou o punho. Ele olha para os olhos dela brilhando e bem abertos, desesperadamente pedindo a ela para respondê-lo. Gotas de sangue estão pingando de seu. A boca e os olhos de ela está em estupor. A mulher abre a boca para dizer algo afiado. Chama. Doc recua, de surpresa. Um fluxo de mensagens aparece na frente dele, de vários nebulosos que olham para o destino dele. Um poderoso flash de luz apareceu no céu. Parecido com um raio, ela bate no urso preto com uma força incrível. Doc corre em direção ao urso, que cai de costas. Assustado com a luz, o cara cobriu o rosto com a palma da mão. O parafuso atinge John, seus olhos completamente brancos e bem abertos. Sangue saindo de sua boca. Ela se inclinou para frente e a fumaça começou a sair de sua boca. Doc correu em direção a ela. Então cai no chão. Ela abaixou a cabeça. Ele estende a mão para ela. A mulher está de joelhos, cabeça para baixo em uma nuvem de fumaça. Doc tem muito pouco tempo para executar. Uma barreira apareceu na frente de seu rosto. E ele ficou muito surpreso. O urso bateu no chão com a pata. As pedras espalhadas para os lados. Doc conseguiu pular para trás. O herói agachou-se. O urso mostrou os dentes e não permitiria que ele passasse. Fumaça sobe da cabeça e dos ombros de Soyun. O cabelo dela cobre o rosto, e apenas seus olhos brancos brilhantes são visíveis. Faíscas aparecendo do sino em sua mão. Rachaduras aparecem na superfície da relíquia. Uma das contas quebrou e está caindo. O urso ficou de 4. Fumaça e faíscas ao redor dele. Um pilar azul gigante aparece no céu com um rugido. Doc está na frente dele,
sua capa soprando ao vento. Ele levantou a cabeça e não podia acreditar em seus olhos. O pilar vai para o céu com grosso. Nuvens negras ao redor, um som alto. Um súbito flash de luz, Doc virou. Acenou com a mão e ordenou que os outros não olhassem. As meninas ficam muito surpresas e olham para cima. June levantou os olhos. Sobrancelhas tricotadas na ponte do nariz. E cerrou os dentes. Tentáculos gigantes aparecem de um funil, formado a partir de nuvens espessas. Este é o Deus de outra dimensão. Um pilar entre as rochas trovão pode ser ouvido. Pessoas que lutaram entre si, feridas. Congelou e olhou para o céu. Os heróis também ficam de pé e assistem trovão. Sam está muito assustado. Doc olha para o céu, franze a testa. Braços e pernas bem abertos. A capa tremula ao vento. O Deus de outra dimensão. Não inferior em força à mãe fundadora. Foi convocada como vítima de sua própria sombra. O herói pensa que tudo não é nada igual à era em tempos de paz. Rachaduras aparecem no céu. No lugar onde o monstro emerge. Uma série de presas afiadas são visíveis nos tentáculos. O verdadeiro corpo do Deus de outra dimensão. Agora está sendo convocado. Doc vira para Junho. Grita que a chamada precisa ser interrompida. Ele interrompe o herói, dizendo que é tarde demais. John está com uma espada na mão esquerda. Um olhar severo. Este oponente está além de suas forças. Doc se vira e estremece, rangendo os dentes. Habilidade exclusiva da quarta parede ativada ao máximo. As faíscas afetam as pessoas que agarram na garganta. Sangue sai da boca. Uma pessoa se inclina para trás, segurando a cabeça com as mãos. Doc se vira. As pessoas de sua equipe também são afetadas. E caiu no chão. O herói se inclinou em direção a Sam, que caiu no chão. Sangue começa a fluir de seus olhos. E olhares tímidos para Doc. Ele se sentou e estendeu a mão para Sam. A menina segura a garganta com a mão. Tosse sangue, ele tranquiliza. As constelações não permitirá a vinda de tal criatura. À mercê do destino, um estrondo é ouvido. O corpo do monstro está escondido atrás das nuvens. O herói continua que desde as constelações não se dê bem com os deuses de outra dimensão. Eles definitivamente vão querer devolver o cenário, equilibrar e intervir. Doc não tem tempo para terminar. Ele vira a cabeça. Tentáculos gigantes atingiram o chão atrás dele. Os heróis estão parados um em frente ao outro. Doc está confuso. John franziu a testa. Um olhar severo em seus olhos. O urso está no chão. Os tentáculos do monstro estão acima dele. Doc e Sam estão sentados um ao lado do outro. Junho, atrás deles, diz que parece que esta vida dele chegou ao fim. O tentáculo atinge o urso com força. Doc acha que isso é algum tipo de bobagem. O Deus de outra dimensão desceu aqui.
e ninguém virá em seu socorro. O monstro começa a devorar o inimigo. Uma mensagem que algumas constelações ficam chocadas com a chegada. Olhares sombrios para as mensagens que estão chegando. Mais e mais constelações estão insatisfeitos com a tirania de algumas nebulosas. Outros mostram hostilidade e suportam suas presas, estão indignados. O herói franziu a testa e cerrou os dentes, perguntando: que tipo de problema eles se meteram? Andin inclinou-se para a garota deitada no chão. Doc estava sentado em frente a Sam, sua capa esvoaçando ao vento. Todas as constelações estavam esperando por qual nebulosa ele escolheria. O cara percebeu que era tudo por causa dele. Ele lançou um olhar irritado, com o grande número de mensagens nas janelas azuis. Algumas constelações se oferecem para herdar suas lendas, enquanto sua existência está ligada à nebulosa da constelação correspondente. O herói sorriu. É por isso que ele não gostou das constelações. Ele se levanta do chão, reflete que, em todas as lendas dessas constelações, há histórias do assassinato de seus parentes. Tendo herdado as lendas, ele será capaz de emprestar as probabilidades da nebulosa e derrotar o Deus do outro mundo. Mas então, o Doc olhou para trás. Sua mãe é agarrada por tentáculos negros gigantes. Então sua mãe terá que... O rosto de Sujun está coberto de cabelos longos. E seus olhos são completamente brancos. June olha para frente, uma expressão séria em seu rosto. Doc, sugere, lembrando como eles criaram a nebulosa juntos. Doc's Company, os heróis ficam na frente do monstro. Seus tentáculos gigantes e faíscas de luz. June brinca que ele ainda insiste nesse nome estúpido. Ele coloca a mão no punho da espada e puxa-o para fora de sua bainha. June está atrás do herói. Tira uma espada segura em sua mão e diz que vai escolher o nome da nebulosa. Ele mesmo. Doc inclina a cabeça ligeiramente, sua franja cobrindo seus olhos, declarando resolutamente que ele não permitirá algum destino para dobrá-lo à sua vontade. Ele colocou sua espada na frente dele. Levantou a cabeça, franziu a testa. Ele escreveria sua própria história. Doc franziu os lábios e o Deus de outro mundo riu. Uma vista das montanhas de cima. Flashes de relâmpagos. E panos escuros de energia no céu. A criatura diz que o cara é patético. E só vai destruir sua mãe. O herói se abaixou, dobrou os cotovelos, protegendo seu rosto do vento. Abriu bem as pernas. Panos escuros de energia foram direcionados a ele. E ele mataria seu pai com suas próprias mãos. Tentáculos gigantes com presas no céu. Em um deles, a mãe do herói. Deus continua a falar. Doc vai assistir tudo o que é caro para ele. Desmaia, Jay senta-se, de joelhos. Levantou a cabeça, levantou uma mão. Agarrou sua garganta com o outro, tossindo sangue, sufocando seus olhos completamente brancos.
Sam inclinou-se para a frente, colocou a mão em seu peito, respirando pesadamente sangue, escorrendo pelo rosto. Doc levantou-se ereto, cerrou os dentes. Olhou para cima, com raiva. Depois que o monstro foi totalmente encarnado, todo o segundo chão do Castelo Negro seria destruído. Havia gotas de suor em seu rosto. Seus olhos ficaram vermelhos. Ele pensa que tudo é completamente diferente do que era. Nas terras pacíficas, não há mestre gentil aqui, que virá até seu aluno e ajudará em apuros. Constelação na forma de um homem, com cabelos grisalhos e uma barba desalinhada. Ele cerrou os dentes. Doc pensa no que fazer. O herói arregalou os olhos de surpresa. Atrás dele uma constelação apareceu, com a aparência de um homem vestido com um uniforme militar tradicional. Seus longos cabelos grisalhos amarrados em um rabo de cavalo. O cara levantou a cabeça, franziu a testa. A constelação tinha uma expressão severa em seu rosto. Ele se apresentou como jovem. Tantos séculos se passaram e nada mudou. Ele gritou de raiva, dirigindo-se à mãe do fundador, porque ela fez um acordo com o Deus de outra dimensão. Santo está deitado no chão, apoiando-se em seu braço dobrado. Doc e John estão por perto olhando para cima. O monstro está devorando o urso. John Yan exige uma resposta. Kwon-Dong-Jik conseguiu cair tão baixo. Doc olha para cima cansado. Acima dele está uma constelação na forma de um guerreiro, que cerra os dentes com raiva. O cara arregalou os olhos de surpresa. Sua boca estava ligeiramente aberta. A mãe do fundador respondeu que ela não fez um acordo com os deuses de outra dimensão, os tentáculos. Continue a segurar o urso completamente exausto. Ela fez isso para proteger o cenário da Península Coreana. Era a única maneira desta encarnação permanecer aqui. John Yan cerrou os punhos com raiva. A encarnação não pode retornar à Península Coreana. Caso contrário, outras nebulosas. O guerreiro interrompe seu discurso com uma pergunta. Ela fez um acordo com outras nebulosas? O devorador de sonhos continua. O sequestro. Há faíscas poderosas no céu. John Young está indignado que, por causa de um pedaço de terra, ela está pronta para atrair seus descendentes. E onde está o Criador de qualquer maneira? A campainha tocou. Doc abaixou os olhos e olhou para a tela que apareceu na frente dele. O guerreiro moveu a mão para o lado. Por que o Criador não interveio? Ele olha para a tela azul, horrorizado. A tela relata que alguma nebulosa considerará constelações seus inimigos. Quem vai querer ajudar? A primeira espada da coreografia? A Arca e John Ryan silenciosamente olham para a tela azul. O guerreiro está furioso, seus olhos brilhando brancos. Seus dentes cerraram. O cara se afastou da tela e olhou para o guerreiro, que lhe disse para se orgulhar de si mesmo. As criaturas no topo deste mundo estavam morrendo de medo dele.
Doc sorriu. Que bom era o orgulho para ele à beira da morte.